Vamos lá então. Abra o seu coração. Como um vaso que quer ser cheio, que precisa ser preenchido com a palavra, com o alimento. Abra o seu coração. Deixa Deus fazer a sua obra nas nossas vidas. Amado Deus e Pai, mais uma vez nós oramos e nós nos posicionamos como vasos abertos, prontos para receber do Senhor. Deus, dá graças a tua serva, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já tem ministrado no seu coração, Deus, para ministrar aos nossos corações, nesta unção, nesta graça, Deus, nessa autoridade que vem do Senhor. Nós te pedimos a tua bênção, Deus, em nome de Jesus. O Senhor venha tocar os nossos corações, que teu Espírito Santo nos prepare, Deus, para receber mais da tua porção, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cantar mais um louvor para a igreja. Parece que esse louvor não temos ainda letra. Eu acho que eu consegui. Tu és. Com águas purificadoras. Vocês querem sentar? Estão cansados? Se você não quiser, pode ficar em pé, mas nós vamos adorar o Senhor. Foi bom ter vindo ontem no ensaio. Ainda estou me recuperando, fiquei 15 dias de castigo sem voz. 2 semanas foi muito difícil. Isso porque eu molhei os pés um pouquinho. E eu é uma bênção. Se molhar os pés, não presta. O corpo não presta. E aí fiquei ruim, fiquei sem voz. Mas o Senhor, Ele restaura todas as coisas. Amém? E eu quero cantar esse louvor porque tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Uma canção nova, mas que tem algo muito profundo. O Senhor está se revelando a nós. No meio da circunstância, no meio da situação, o Senhor continua sendo Deus e está se revelando a nós. Nós vamos adorando o Senhor na beleza da sua santidade, porque é assim que o Senhor nos ensina. Em tudo damos graça e louvamos o nome do Senhor. Junto ao poço também, quando me judeu, e uma sede que havia em mim, sem me ouvir, e oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és
Não precisarei aqui.
por isso que eu sempre fico bem pertinho dela. Isso. Vamos mostrar o Por isso que eu celular. sempre fico perto dela, essa aí. Isso. Hoje eu gostaria de falar sobre uma fonte. Essa fonte que tem nos alcançado. A palavra diz que antes que nós viéssemos a Ele, Ele nos escolheu. E o Senhor nos escolheu. E Ele se revela a nós. Essa fonte continua se revelando. Ele pode ser fonte de luz, né? Ele pode ser o fogo, ele pode ser a água, mas essa fonte nos alcançou. Jesus, ele se revela a nós. E é nisso que eu quero que vocês foquem nessa noite. Sobre essa revelação do Senhor às nossas vidas. O Senhor falou comigo quando ele se revelou a Moisés. Estranho, né? Eu vou começar no fogo, vou terminar na água. Mas Deus tem um propósito nisso. Ele se revela no fogo, ele se revela na fonte de Jacó. Mas o Senhor se revela a nós. Diga comigo, em tudo. Tá fraco? Em tudo. Deus se revela. Deus se manifesta. Deus tem um propósito. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Deus se revela, mesmo no meio do caos, no meio da lama, né, irmã? No meio das circunstâncias mais adversas, até no meio da dor, como eu conheço isso. Deus se revela. Deus te sustenta. Ele é o mesmo que falou com Moisés. E Ele é o mesmo que vai falar com você hoje. Ele é o mesmo que falou com aquela mulher lá na fonte de Jacó. Aquela mulher samaritana que de repente estava com a identidade oculta, não queria ser vista, ia num horário que ninguém ia buscar ao meio-dia, com o sol, estava bem quente, mas lá estava o mestre esperando. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Ele continua se revelando no meio das circunstâncias mais adversas. Ele te achou, ele te encontrou, ele me encontrou, ele encontrou você em nome de Jesus. Gostaria de começar com Êxodo capítulo 3, nossa leitura de meditação nessa noite. Deus ele fala com Moisés, quando Moisés achava que estava de boa lá. Capítulo 3. Cuidando das ovelhinhas, pastoreando o rebanho, lá no Monte Horebe. Diz o capítulo 3, versículo 1: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Essa sarça aqui nós vemos, a salsa é uma coisa, a sarça é outra. A sarça é uma árvore que dava no deserto, nos montes. A palavra conta que aquela sarça, aquela árvore pegou fogo e ela ardia. E ela não se consumia. Ela não se desfazia. Porque o fogo de Deus, ele purifica. O fogo de Deus, ele santifica. O fogo de Deus, ele transforma. O fogo de Deus, ele vem para apurar. Ele vem para transformar. Ele vem para curar. E até aquele dia, Moisés seguia de uma forma. Mas a partir desse dia, diga, a partir do encontro com a fonte de fogo, poder, aquele homem nunca mais foi o mesmo.
Ele se via gago, ele se via limitado, ele se via de uma forma talvez distorcida, mas o Senhor alinhou Moisés com o propósito, quando ele se revelou naquela sarça ardente. E nessa noite o Senhor quer se revelar a você. Não sei que sarça é que vai acender, mas eu sei que o fogo vai aumentar, né? Mas Deus vai se revelar no meio desse fogo, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida, na sua circunstância, para Ele mostrar que Ele é Deus na sua vida. Até então, o Senhor se revela através do fogo. E Ele disse, Ele não teve medo. O bom é isso, quando você não tem medo das coisas de Deus, das coisas espirituais. Você é guerreiro. E Ele foi. A palavra nos conta que Ele foi. Irei para lá, diz no versículo 3, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que Ele se voltava para ver, que Ele foi até a sarça, do meio da sarça, lhe chamou, Deus lhe disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Ele estava disponível. Mesmo talvez despreparado, eu gosto como o Senhor diz para ele, tira a sandália dos teus pés, porque a terra, o território, o lugar em que estás, santo és. O Senhor vai transformando, o fogo chega para transformar, o fogo chega para aquecer, o fogo chega para edificar as nossas vidas. E aí, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, o Senhor chamou Moisés e ele disse, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então o Senhor tratou ali com Moisés, tira a sandália, porque as terras que estão nessas sandálias são terras do Egito. E o Senhor, Ele não quer que você carregue as terras do Egito. O Senhor tem um novo ciclo. O Senhor tem um novo tempo para você. Tira a sandália dos teus pés. Virá um novo ciclo, virá um novo tempo, virá uma nova história. O Senhor tem um novo propósito, né? Todo aquele tempo foi trabalhado para Moisés, né? Hoje eu quero, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê, hoje eu quero, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Senhor não permitiu que Moisés morresse, mas forjou todo aquele livramento, aquela salvação. O homem que queria matar Moisés foi o homem que de repente criou Moisés, né? Filha de Faraó criou Moisés. E aí, Moisés, conhecedor da cultura egípcia, né? Foi instruído na lei, na cultura, no ensino, e ali nós vemos o Senhor trabalhando. Aquele que perseguia foi aquele que ajudou a sustentar os sonhos de Deus. Então nós não tememos a perseguição, nós não tememos as lutas, as adversidades, porque tudo isso Deus se revela. Amém? E Joquebede fez a sua parte. Agora Moisés, ele entendeu o propósito. 40 anos se passaram, ele estava lá no Egito, e agora ele está junto com seu sogro, o Jetro, já casado. Creio que ele tinha mais de 40 anos. E aí Deus revela o seu propósito. Eu te chamei. O Senhor se revela porque Ele quer falar. O Senhor se revela porque Ele quer se manifestar. O Senhor se revela porque Ele quer intimidade contigo. Ele quer relacionamento contigo. Ele quer ouvir a sua voz. Ele não quer saber se você é gago, se você tem habilidade com as palavras ou não. Mas Ele quer se revelar a você, Ele quer ouvir você, Ele quer falar com você. Nós precisamos aprender a ouvir Deus falar. Precisamos saber fazer as perguntas certas. Eu gosto que Moisés questiona. A palavra nos diz que se
próprio Deus chama Moisés de amigo. Eu falo contigo como fala um amigo. Então eles tinham relacionamento, eles tinham vida, né? E ali a gente vê Deus se manifestando na vida de Moisés através da revelação de Deus lá no Monte também, né? Aí o versículo 6 fala assim: disse mais Deus: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. O incrível é que ele escondeu o rosto, porque ele precisava ser tratado, curado, ele era homem natural. Moisés temia olhar para Deus. Mas lá no capítulo 33, a palavra nos conta que um dia Moisés pediu para ver o rosto de Deus. Que intimidade é essa? Que comunhão é essa? Que presença é essa? Né? A fonte que se revela. Deus, Ele quer se revelar, e agora é tempo de nós ajudarmos, fazermos a nossa parte. De alguma forma, nós temos que fazer alguma coisa, começando por aquele que está mais próximo, mais perto, e que nós possamos nos doar, e que possamos fazer a nossa parte com amor e com excelência, em nome de Jesus. E ali ele diz que ele não sabe falar, que ele é pesado de língua e coisa e tal, que ele não vai ter condição de fazer a sua missão, mas o Senhor levanta Arão, o Senhor sempre tem uma saída, o Senhor sempre tem uma solução. Então o Senhor permite que Arão sirva ali com Moisés no propósito, e que ele seja a boca de Moisés, e que Moisés continue agindo com a autoridade que Deus lhe deu através do cajado que o Senhor lhe deu. E que os milagres poderiam continuar acontecendo, mesmo sabendo que o coração de Faraó estaria endurecido. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Diga: eu preciso fazer a minha parte. Deus vai usar você para que sinais possam se manifestar na terra. Deus vai usar você, talvez falando, talvez agindo, talvez servindo, talvez puxando lama, de uma forma ou de outra, que nós possamos fazer a nossa parte. O incrível é que quando eu pesquisando sobre Moisés, eu fui lá em Atos. Deus se revela a Moisés. E ele fala naquela sarça, no fogo, e aí começa aquele relacionamento profundo com o Senhor. Vamos um pouquinho lá em Atos. Isso mesmo, deixa eu ver se eu estou certo. Atos, capítulo 7. De Atos. Isso. Capítulo 7. Versículo 30 ao 34. São poucos versículos que eu vou estar lendo com vocês. Olha onde é que Deus fala sobre essa história de Moisés. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximou-se para observar. Ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Olha o que diz o versículo 33. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo do Egito, e ouvi o seu gemido, e desci para libertá-los. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Ele teria que voltar ao Egito. E este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? Este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu naquela sarça. O Senhor continua chamando. O Senhor continua se revelando. O Senhor
continua se manifestando. O Senhor continua agindo na terra. Nós, às vezes, somos tão insensíveis, não percebemos a ação de Deus, não percebemos o cuidado de Deus, não percebemos que Ele está falando. No meio das águas, no meio do fogo, no meio da lama, no meio da situação, da circunstância, Deus continua falando. Deus está cuidando. E nós precisamos continuar invocando o nome santo do Senhor. Nós precisamos continuar adorando o Senhor. Quando o Senhor falou comigo, eu tenho falado no meio do fogo. Eu tenho falado no meio da água. Eu tenho falado. O Senhor me lembrou da história de um homem que Jesus, o próprio Jesus, parou ele. Quando Jesus quer, Jesus para o homem. Quando Jesus quer, quando Ele quer, Ele transforma a situação. Ele muda a circunstância. E o Senhor me falou de Saulo. E Saulo está logo aqui em seguida. Nós estamos em Atos. Um pouquinho para frente nós temos Atos 9. Isso mesmo. Em Atos. Se eu não me engano, é Atos. É isso mesmo. Atos 9. Do versículo 4 em diante vai falar como o Senhor parou Saulo de Tarso. Como o Senhor para o homem. Deus continua falando. Deus continua agindo. Deus continua se revelando. De uma forma ou de outra, o Senhor está se revelando na terra. Tudo que nós observamos, até na natureza, o Senhor está falando. Aqui em Atos nos conta a história de Paulo, de Saulo de Tarso. Aquele que perseguia o povo cristão, aquele que tinha carta para prender, aquele que achava que estava no controle. Diga comigo, o controle está com Deus, está em Deus. Ele tem o controle, Ele tem a chave, Ele tem a última resposta. E ali Saulo achou que estava no controle das coisas, mas ele teve um encontro com a fonte. Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com aquele que paralisou. A palavra diz que ele teve escama nos olhos. E ele ficou cego. Mas porque ele precisava enxergar o reino de Deus. Aleluia. Porque a palavra diz: este para mim era um vaso escolhido. É um homem escolhido para que sofra e padeça pelo meu nome. Para que ele entenda, o poder de Cristo, para que ele entenda o amor de Cristo. E esse homem realmente viveu literalmente o que o Senhor liberou e falou sobre a sua vida. Vamos ver alguns versículos sobre este encontro. Capítulo 9, versículo 4 diz assim: caindo por terra. Tem gente que fala assim que Saulo caiu do cavalo, né? Não, ele caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, a que me persegues? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Diga comigo, ele continua se revelando. Quando ele quiser parar alguém, ele vai parar. Quando ele quiser falar, ele vai falar. Deus está no controle, a última palavra dele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo nada, contudo não viram ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela sua mão, levaram-no para Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Saulo, quando viu Jesus, ele já começou a jejuar. Ele não comeu e não bebeu, porque algo maior tinha impedido o seu agir, algo maior tinha tido encontro com ele. Ele ainda não entendia, mas o Senhor permitiu que ele ficasse 3 dias
em jejum para entender o propósito, para conhecer realmente o reino de Deus e para viver e morrer pelo nome de Jesus. Então aí o Senhor fala, visita Ananias, o profeta, o sacerdote, e envia até Saulo. Ele ficou temeroso. Como que eu vou ter? Ele é um homem que ele tem autoridade para matar os cristãos, ele tem carta, mas o Senhor, ele fala com Ananias. O versículo 3 diz assim: Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas vem o versículo 15 diz assim: mas o Senhor lhe diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer e padecer pelo meu nome. Paulo era um vaso escolhido. Quando Deus tem um propósito, Deus se revela. Quando Deus tem um propósito numa vida, como ser humano, como homem, como mulher, Ele não se atrasa, Ele não chega atrasado, Deus chega no tempo certo. Deus se revela. Glória a Deus. E para Ele não há vaso melhor, não havia um vaso bom. Paulo ou Saulo não era um dos melhores, né? Ele agia com crueldade. E ele sofreu muito por isso. Porque tudo que você semeia, a pessoa também colhe. E o próprio Deus disse: eu farei ele sofrer por amor ao meu nome. Então, o que Saulo fez, Paulo colheu na pele, né? Então, a gente sabe que quando Deus tem um propósito, Ele vai alcançar. Você já colocou os teus filhos na mão de Deus, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está intervindo, Ele está atuando. O Senhor é a fonte que vai se revelar. A gente não sabe se vai ser no fogo, a gente não sabe se vai ser na água, a gente não sabe de que jeito, mas os nossos filhos estão na mão de Deus. Aleluia. Ele está no controle. Não só os nossos filhos físicos e biológicos, mas os nossos filhos espirituais, aqueles por quem nós temos orado e intercedido, aquelas pessoas que nós temos colocado e apresentado diante da presença do Senhor. O Senhor está trabalhando, Ele não chega atrasado. E para Ele todos têm valor. E quando Ele escolhe, o Senhor diz: eu é que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e muito fruto. E quando nós damos fruto, ainda somos podados. E não é fácil enfrentarmos a poda, mas quanto maior a poda, maior é o crescimento, maior são as raízes que serão profundas, maior é as folhas, os frutos, as flores na sua vida. Aleluia. O Senhor, Ele poda aquele que dá fruto. Porque aquele que não dá fruto, a palavra diz que Ele corta. E se Ele corta, Ele lança no fogo. Então o Senhor está cuidando de nós. E o terceiro caso que o Senhor me falou sobre o apóstolo Paulo, o processo dele, o Senhor Jesus, o próprio Cristo se revelou. Diga: Jesus continua se revelando. Aqui ou ali ou lá, o Senhor está trabalhando. E eu tenho um terceiro caso, que é o caso da mulher samaritana. Em Atos, se eu não me engano, capítulo... Atos não, João. Evangelho de João, capítulo 4. Nesse último livro que eu escrevi, Mulheres Sem Nome, procurei pela minha bolsa. Eu falei sobre essa mulher. Mulher samaritana, ela não tem
aquele nome. Mas Deus continua se revelando. Deus, Ele é a própria fonte. Cristo é a fonte. E o Senhor, Ele continua trabalhando nas nossas vidas. Aquela mulher que de repente achava que não tinha valor algum. Ela ia no momento buscar água em que ninguém aparecia no poço. Complexo, vergonha, tantas lutas. E o próprio Cristo, Ele tem o seu jeito de tocar na ferida. Ele tem o seu jeito, e quando Ele toca na ferida é para nos curar, é para nos sarar. Quando o Senhor toca na onde dói, é porque Ele quer curar as nossas vidas. E Ele fez algumas perguntas àquela mulher. E Ele teve um encontro com ela naquele poço. Então a fonte continua se revelando hoje, nos nossos dias. A fonte é Jesus. E nos nossos dias, por parece tão doloroso, tão tristes, mas Ele continua trabalhando. O nosso Deus, Ele tem a última palavra. O Rio Grande do Sul está nas mãos de Deus. O Senhor está cuidando desse estado. Ele está transformando. Não sei se pela água, não sei se pelo fogo, mas o Senhor está trabalhando e transformando. Ele está arrancando as impurezas. Ele está transformando o nosso estado. E tudo aquilo que não agradava o Senhor está rompendo, arrancando, destruindo e transformando. Nós cremos pelo poder da palavra do Senhor Jesus. No capítulo 4, a partir do versículo 4, o Senhor diz assim: era necessário atravessar ou passar pela província de Samaria. A gente sabe que ele tinha outras rotas. Ele poderia ir por outro lugar. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe aonde nós estamos exatamente. No dia e na hora em que Ele quer se revelar a mim e a você, Ele vai nos encontrar, Ele vai nos achar, Ele vai nos impactar, Ele vai nos transformar e nós seremos curados e libertos em nome de Jesus. O Senhor, Ele é a fonte que se revela. Ele se revelou lá no começo, através daquela sarça ardente. Ele vai para Saulo, Saulo, porque me persegue, se revela a ele. Agora o Senhor se revela a uma mulher. E ela fica indignada. Como assim? Tu sendo judeu e fala comigo, uma mulher samaritana? Já era uma barreira, mas o nosso Cristo, Ele veio para derrubar as barreiras. Ele veio para transformar. Ele veio para entrar nas culturas e mudar o que fosse necessário mudar. E aí Ele ficou descansando e esperando, sabia exatamente a hora certa daquela mulher chegar. E por amor a uma vida, Ele caminhou e passou por Samaria. E o Senhor está passando pela sua vida, Ele está passando pela sua casa, Ele está passando pela sua família, Ele está passando aonde quer que você esteja, para transformar, para mudar, para impactar, para que vidas sejam realmente transformadas pelo poder do nome santo de Jesus. E ela, quando Ele começou a falar com ela percebeu que ele era profeta, que ele sabia. Ela não tinha falado nada, mas ele lhe falou. Ele foi até ela. Ele apontou a circunstância e o problema, mas ele também deu solução. O que eu acho lindo nessa história é que essa mulher foi buscar água. Ela estava com muita sede. Talvez ela precisava de água para lavar, para limpar, para cozinhar, para beber. E ela foi ali. E eu creio que ela precisava muito daquela água. Mas ela encontrou a própria fonte naquele lugar. E quando ela encontrou a fonte, ela ficou tão impactada com a fonte que ela esqueceu o cântaro. Ela foi para buscar água, aquilo que ela mais precisava, e de repente ela esqueceu do cântaro e correu para a sua casa, e correu para a sua cidade, correu para o
aquela geração. A palavra nos diz que todos foram até o monte para ver quem estava lá e falar com ele. Aleluia. Nós temos que buscar esse encontro com a fonte diariamente. Essa fonte está se revelando, está batendo. Eu sou a porta e bato. O Senhor está batendo. O Senhor está se revelando dia após dia. E muitas estão adormecidos, muitas vezes estão cansados, estão exaustos, afadigados e não conseguem perceber o toque, o bater do Mestre na sua porta, na porta do coração. Era necessário passar por Samaria. O Senhor sabe exatamente onde você está. O Senhor sabe que você vai na fonte de Jacó. E você está com sede, está com fome. E o Senhor, Ele é o pão da vida, Ele é a água, Ele é a fonte, Ele é tudo que você precisa. E que nós possamos viver o que essa mulher samaritana sem nome viveu. A sua história ficou registrada. Nós não sabemos o seu nome, apenas o nome da sua cidade. Mas ela viveu uma experiência com o Mestre. Ela viveu momentos em que ele confrontou o seu pecado. Ele disse para ela que ele também queria água. Olha só. No versículo 10, Jesus replicou-lhe: se conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede água, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? E Jesus lhe afirmou: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela entendeu o princípio. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí o Senhor confronta a sua circunstância. Ao que lhe disse, lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste, e agora o que tens contigo não é teu marido. E isto disseste com verdade. E assim continuou o diálogo de Jesus com aquela mulher. Ela foi tão impactada, ela disse: tu és profeta. Porque ela não tinha dito uma palavra sobre a sua vida, mas o Senhor lhe revelou a vida. O Senhor trouxe revelação profunda ao seu coração. E aí o Senhor fala da hora dos verdadeiros adoradores, que chegaria a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas o que eu acho interessante é o versículo 28, 29 e 30, que diz assim: quanto aquela mulher, depois dela ter bebido da fonte da água da vida, depois dela ter dialogado com o Senhor Jesus, depois dela ter se encontrado com Jesus, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela teve essa revelação. E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ali estava a presença transformadora de Jesus. É tempo de encontro com ele. É tempo dele se revelar a nós. A gente não sabe se vai ser no poço, a gente não sabe se vai ser na sarça ardente, a gente não sabe de que forma, mas o Senhor está se revelando. Esses dias são dias de revelação, são dias de manifestação de Deus, são dias do cuidado de Deus para com a sua vida.
Senhor está trabalhando. E Ele está trabalhando ao teu favor. Nós pedimos ao Senhor, mas a palavra nos diz que Ele nos dá além do que pedimos, além do que pensamos, que nós não sabemos orar como convém, a palavra nos diz. Mas Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, para vos dar o fim que desejais. Vai ser além daquilo que nós temos pedido, pensado, imaginado, planejado. O Senhor está cuidando de tudo, dos mínimos detalhes. Eu imagino que buscar água para aquela mulher talvez fosse uma coisa pesada, angustiante, mas a partir daquele dia ela começou a ter prazer de ir naquele poço. Mesmo que ela precisasse daquela água para cozinhar, para lavar, para limpar, para beber naturalmente, fisicamente, para ela, para o consumo, ela começou a ir naquele poço com alegria. Vá à fonte com alegria. A fonte está liberada para nós. A fonte está à nossa disposição. Ela esqueceu o cântaro por alguns momentos e foi até a sua cidade, evangelizou, foi uma missionária, foi uma evangelista naquele momento. Ela fez a obra do Senhor, contando o seu testemunho, contando a sua experiência com fonte. Nós precisamos ter a nossa experiência com a fonte. Nós precisamos viver esse relacionamento com a fonte. O Senhor, Ele continua se revelando assim como se revelou a Moisés. Ele se revelou a Saulo. Ele se revelou à mulher samaritana. Ele quer se revelar hoje a mim e a você. Ele continua se revelando a nós. E nós estamos às vezes desapercebidos e não estamos entendendo o toque, o bater da porta do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos entender que tudo tem um propósito. E se estamos passando por todas essas circunstâncias, é porque Deus está trabalhando conosco. É porque Deus, Ele quer transformar algo dentro de nós. É porque Deus, Ele quer nos ativar. Ele quer nos transformar. Ele quer nos impulsionar. E nos dar coragem, nos dar ousadia, nos dar graça e sabedoria para enfrentarmos essas batalhas, esses problemas, essas circunstâncias que têm chegado à nossa porta. O Senhor está se revelando a nós. E Ele continua se revelando. O Senhor não para de se revelar. Não foi só aqui até a vida dessa mulher samaritana, não. Nós vemos no Apocalipse o Senhor se revelando. O Senhor se revela de Gênesis a Apocalipse. Basta nós abrirmos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, e o Senhor está se revelando ao nosso coração. Que nessa semana seja uma semana de revelação de Deus, do Espírito Santo no teu coração. Que Ele te impulsione a fazer mais. Que Ele te impulsione a talvez largar o cântaro natural e ir, como fez a irmã, em campo, testificar, ir ajudar, ir servir e fazer a sua parte com alegria, com excelência, porque o nome de Jesus está sendo glorificado através da sua disposição, através da sua vida, através de tudo aquilo que você tem feito em oração, talvez em casa, no secreto, fazendo, como disse o Davi, um lanchinho ou alguma coisa para alguém, mas você está servindo e dando o seu melhor, e Deus será glorificado através da sua vida. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos e aplicarmos essa palavra. Deus está se revelando. Eu quero que você pegue na mão de um irmão e diga para ele: Deus está se revelando. E essa linda obra já começou na minha e na sua vida. E Ele vai te usar muito nesse processo. O Senhor vai encher o seu cântaro. O Senhor te dará alegria. O Senhor vai se revelar. Não sei se na sarça ardente, não sei se na fonte de Jacó, mas o Senhor já está se revelando. O Senhor está trabalhando. O Senhor está agindo. O Senhor está intervindo. E algo novo vai acontecer. Porque o Senhor está cuidando. O Senhor está trabalhando ao nosso favor. O Senhor está agindo.
agindo de forma sobrenatural neste lugar, nas nossas vidas, no Rio Grande do Sul. Deus está se revelando. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Espírito Santo. E pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, nos dê graça, sabedoria e entendimento. Que nós possamos entender o teu processo. Que nós possamos entender, Senhor, o processo de cura, de restauração da tua igreja, da tua noiva, do teu corpo nessa terra. Pai, continua tratando do nosso Rio Grande do Sul, o nosso estado. Pai, nós entregamos o nosso Rio Grande do Sul nas tuas mãos, sabendo que o Senhor está se revelando, está trabalhando, está intervindo, está curando, transformando, libertando, agindo. Nós cremos e declaramos pelo poder da fé e trazemos à existência o que não existia pelo poder da fé, pelo poder do nome de Jesus. Traz cura, traz vida, entra nos lares, nas famílias, entra, Senhor, naqueles lugares onde as pessoas estão agrupadas, arrumadas, e age de forma tremenda, soberana, Pai. Mostra a tua unidade nessa terra. Mostra, Senhor, o teu agir, o teu amor. Mostra, Senhor Jesus, a tua vontade, Pai. Transforma o nosso Rio Grande do Sul. Transforma a nossa cidade. Transforma, Senhor. Traz, Senhor, libertação ao nosso estado. E nós oramos também pela nossa cidade, Senhor, por Caxias do Sul. Mantém tudo no seu devido lugar. Que teu nome seja glorificado. Libera as tuas fontes sobre nós. Libera as fontes superiores e inferiores, mas as fontes que venham de ti. As fontes de vida, as fontes de alegria, a fonte de calor, a fonte que vem de ti, Senhor. Nós tomamos posse, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós permanecemos na tua palavra. Nós permanecemos declarando essa semana: Deus está se revelando, Deus está se manifestando, Deus está curando, Deus está tratando, Deus está operando, Jesus está agindo e Jesus está interferindo no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro. O Senhor está curando e o nome de Jesus está sendo glorificado. A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa geração está, Senhor, nas tuas mãos, debaixo das tuas mãos. Protege, guarda, cura, liberta, transforma e traz vida e vida com abundância. Continua, Deus, trabalhando, agindo, intervindo, para que o teu nome seja glorificado na nossa história, na nossa geração, na nossa família, em tudo que o Senhor nos deu. Que Deus seja exaltado para todos sempre. Amém. Amém, pastor.